amigos do programa Visão Crítica de Pontes Lacerda e toda a região. Hoje nós estamos recebendo aqui em nosso programa a Shirley Fátima Marchioretto, presidente do Centro Espírita aqui de Pontes e Lacerda, e também o Nestor Fidelis, ele que é advogado e também membro aí da Federação Espírita de Mato Grosso. Vamos começar ali pela Shirley. Shirley, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. É um prazer tê-la aqui para a gente estar falando hoje aí de vários assuntos, Sobre a doutrina espírita, Doutrina Sobre espírita. como a gente vê Deus, Muito bom. Então, Nós tá bom. estamos aqui. Nestor, boa tarde, tudo Boa bem? tarde, Seja Rosângela. bem-vindo. Boa tarde aos amigos que nos assistem. É um prazer estar aqui com você e com os amigos aqui de Pontes Lacerda. Bom, gente, hoje a gente vai tratar assim de um assunto, um tanto complexo e muitas vezes as pessoas não entendem, Mas a gente vai tentar simplificar aqui o máximo, para que as pessoas que estão em casa entendam o que a gente está falando. A gente vai falar um pouco do espiritismo. E eu já vou perguntar para você, Nestor, o que é o espiritismo? Porque assim, tem muitas dúvidas aí, Sim. Há muita confusão, há muita desinformação. Há, inclusive, ensinamentos equivocados do que seja verdadeiramente o espiritismo. As pessoas nos perguntam, é uma religião, é uma seita, é uma ciência? O que é isso? Há pessoas também que confundem o espiritismo com outras filosofias de vida, com outras crenças. Às vezes confundem propositadamente com a finalidade de não explicar corretamente o que é o espiritismo, na verdade. Mas o espiritismo nada mais é do que uma filosofia de vida, com bases na ciência e de consequências religiosas. Porque o espiritismo faz com que a pessoa, se quiser, fazendo o exercício de seu livre-arbítrio, ela procure se melhorar, se reformar intimamente, constantemente. Por isso é uma filosofia de vida. Quando nós vemos um espírita na sociedade agindo de uma forma diferenciada do que a vida mundana acostumadamente faz, ela justamente faz isso porque ela mudou o seu ponto de vista, mudando-se da pessoa velha interiormente que era, para uma pessoa nova a cada dia. Por isso uma filosofia de vida. Tem base na ciência, porque o espiritismo não é fruto do acaso, não é uma doutrina que foi criada por uma pessoa somente, mas ela é derivada de estudos sistemáticos, metódicos, organizados no século XIX por Allan Kardec, que trabalhou os fenômenos da comunicação com os espíritos, da imortalidade da alma, das reencarnações, da multiplicidade dos mundos que são habitados, conforme Jesus nos falou, que há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, nós percebemos que os fenômenos espíritas, aliás, os fenômenos espirituais, sempre existiram ao longo da história. Na Bíblia, no Antigo Testamento, a história normal da humanidade está cheio de eventos, de fenômenos espirituais. Allan Kardec fez um trabalho de estudar tais fenômenos com uma equipe de colaboradores, fenômenos que aconteciam em diversos setores da sociedade, em diversos países. Ele foi, enfim, um codificador, que estudou metodologicamente. Allan Kardec é um discípulo de Pestalozzi, ele era profissional da educação. E, com muita propriedade, ele trabalhou esses assuntos, fez as comparações devidas, usou os métodos que a ciência conhecia e, com a ajuda de grupo de colaboradores, voluntários e dos espíritos benfeitores da humanidade, ele trabalhou, então, na codificação da doutrina espírita. Então, é uma filosofia de vida, de bases científicas e de consequências religiosas. Agora, sim, no espiritismo, o que propõe o espiritismo, Porque assim, o pessoal, como a gente já ouviu você falar aí, o pessoal confunde um pouco. Mas o que propõe realmente, assim, a pessoa está lá, fala assim, eu vou lá para o centro espírita, De repente o pessoal tem uma outra visão. Verdadeiramente, isso acontece realmente. Nós vemos, inclusive, confusões absurdas, às vezes pejorativamente, pessoas que debocham, ridicularizam um outro porque é espírita. Houve um tempo em que, quando uma pessoa se assumia como espírita na sociedade, ela era afastada totalmente. Era uma época de perseguição, inclusive. Companheiras nossas aqui da cidade de Araputanga tiveram a casa queimada porque se assumiram como espíritas, porque eram perseguidos por isso. Então, as pessoas mal informadas, mal direcionadas, em nome de Jesus, que nunca pregou maltratar ninguém, mas fanatizadamente agindo,
acabavam agindo de forma a perseguir ao próximo porque se declarava como espírita. Então, na verdade, o espiritismo é essa filosofia de vida com base nas ciências, de consequência religiosa, porque nos liga a Deus. E nós temos em Jesus o nosso modelo, o nosso guia principal. É o ser mais perfeito que Deus oferece ao homem para que nos sirva de orientação, para que nós possamos nos inspirar na conduta de Jesus. No nosso dia a dia, diante das situações mais difíceis, nós temos todos os exemplos do Evangelho para pensar, será que eu estou agindo adequadamente? De acordo com a minha consciência? Então o Espiritismo vem nos ajudar a nos tornarmos pessoas melhores, pessoas cristãs. Agora, Shirley, essa palestra aí desse último final de semana, né, veio com um tema aí, a dor na visão espírita e também, né, porque as pessoas, um seminário, a construção de um novo eu. É o Centro Espírita levando aí, dando oportunidade para as pessoas estarem conhecendo mais um pouco desse tema. Então, e assim, para nós foi assim, muito oportuno, muito bom, porque a gente tem a oportunidade de um aprendizado grande em relação a esse tema, porque a gente precisa muito de Deus, né, de ensinamentos de Jesus para colocar na ação do nosso dia, porque nós estamos aqui para amar e ser amado. E muitas vezes a gente cobra o amor do nosso próximo, mas esquece de que primeiro eu ofereço o meu amor. Então esse tema, a construção do novo eu, é levar nós a amarmos, né? Em qualquer situação da vida, sempre perguntar, o que Deus espera de mim diante dessa situação? Eu como cristão, eu como quero aprender a viver com harmonia, com paz, ser amor na vida, né? E ele vai nos ajudar a construir, junto com aquilo que a gente estuda, aprende, com quem nós somos, com esse aprendizado novo, facilitar mais a nossa vida, numa convivência religiosa, numa convivência familiar, né? No trabalho, na sociedade, sermos realmente amor, né? Assim, entender as pessoas como elas são, que nem sempre é só o que eu coloco, mas sim o que meu irmão tem para oferecer, colocar em ação esse maior ensinamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? E o próximo como a nós mesmos. Então é sempre desejar para o outro tudo aquilo que eu queria para mim. E o Espiritismo nos ensina muito essa reforma, né? Estarmos aqui na vida para ser e não para ter. Então, porque o ser a gente leva quando desencarnarmos, quando deixarmos esse mundo, é aquilo que nós vamos apresentar ao nosso Pai, ao nosso Criador, aquilo que somos, aquilo que construímos, quanto pessoas, quanto seres humanos aqui na Terra. Agora sim, Nestor, né, no tema da sua palestra aí, a dor na visão espírita. Mas assim, a pergunta é, por que as pessoas sofrem? Todo mundo fala assim, porque eu estou sofrendo, né? O que acontece aí com o ser humano se Jesus é amor? É verdade. Nós temos as pessoas passando por situações mais atrozes, separações, divórcios, doenças inesperadas que tiram as forças para o trabalho, perda de ente querido na família, perda entre aspas, porque ninguém é dono de ninguém, mas o afastamento pela morte, pela desencarnação de um familiar, de uma pessoa amada, situações que nos tiram as forças para trabalhar. Todas essas situações são dores nas nossas vidas. Desde uma unha encravada, nós dizemos, que é uma dor, até das questões mais complicadas, mais complexas, são dores, são convites, para que nós possamos refletir o que essa dor quer me dizer, o que eu posso aprender com essa situação. Existe um escritor espírita cuiabano, nosso amigo Dr. Alívio de Cerqueira Filho. Ele trabalhou essa questão da dor numa visão psicológica transpessoal. E ele aborda estas situações, todas pelas quais nós somos convidados pela vida a passar, como experiências, desafios. É um nome que ele cria para essas situações. Todas elas, quais sejam. E ele diz o seguinte,
que diante das experiências e desafios que todo dia nós passamos, neste exato momento, as pessoas que estão em casa assistindo, nós aqui no estúdio, todos nós passamos por dores, por desafios. Somente quem está passando pela dificuldade sabe quanto é difícil passar neste momento por essa dificuldade. Os nossos amigos, as pessoas que estão ao nosso derredor, quando percebem que nós estamos sofrendo, sofrem também por nós, mas não sentem a dor na extensão do que nós sentimos, porque é nossa. Da mesma forma, quando algo bom acontece, algum momento de alegria, de felicidade, um êxito diante de alguma coisa que nós nos programamos e conseguimos, nós ficamos radiantes. Nossos amigos, as pessoas que gostam de nós também ficam felizes, mas não na extensão da nossa felicidade, que ela pertence a nós, é fruto do nosso esforço. Então, o Dr. Alírio, ele diz o seguinte, que as experiências, desafios existem para que nós possamos crescer na vida, desde que nós nos coloquemos na condição de um aprendiz sincero, principalmente um aprendiz sincero e verdadeiro do Evangelho de Jesus. Diante das experiências, desafios, nós temos duas opções, aceitar a situação desafiadora e aprender, ou rejeitar o desafio. Quando nós aceitamos realmente, eu tenho essa dificuldade, este mal está acontecendo, essa dor, essa dificuldade pode me gerar aprendizado, nós temos a tendência natural a crescermos com essa situação, a aprendermos cada vez mais e contribuir para que as pessoas que convivem conosco também possam crescer na situação, vivendo como Jesus ensinou. Mas nós podemos rejeitar a dor. Se nós rejeitarmos a dor, afastarmos a situação, pessoas dizem, não quero nem pensar nesse momento nisso. Não quero acreditar que está acontecendo isso. E fogem totalmente. Aí a dor aparece de forma mais atroz, se tornando talvez até um sofrimento mais dificultoso, para que ela possa regressar ao pensamento e aceitar o desafio e viver como deve ser vivido. Agora, Nestor, uma questão que o pessoal sempre fala, né? A gente da família fala assim, ó, você sofre porque o seu pai fez alguma coisa no passado, então vem trazendo esse karma, essas coisas. Mas essa pergunta você vai me responder depois do nosso intervalo comercial, que a gente volta já já. Além da melhor e mais confiável assistência técnica da cidade, a Supersoft tem mais uma novidade para você. Consertos de equipamentos eletrônicos, câmeras digitais, filmadoras, notebooks e Playstations. Com equipamentos de última geração e técnicos altamente capacitados. Faça um orçamento com a gente. Estamos prontos para te servir com qualidade. Supersoft 3266-1699. Bom, estamos de volta com o nosso programa Visão Crítica, hoje falando aí, né, com o Nestor Fidelis, ele que é da Federação Espírita de Mato Grosso, e também com a Shirley, presidente do Centro Espírita de Pontes e Lacerda, que estão aqui respondendo alguns questionamentos, né, que todos nós, muitas vezes, temos aí na nossa mente. E um deles é aquilo que a gente falou antes de irmos para o nosso intervalo comercial. Alguém é responsável pela minha dor ou pela minha alegria? Como é que vocês veem isso? Na visão espírita, Rosângela, Deus não é um ser castigador, punidor das pessoas. Deus não é um ser que descansou e está até hoje esperando as coisas acontecerem. Nós entendemos, conforme Jesus nos orientou, que o Pai trabalha e trabalha incessantemente até hoje. Como Deus, na condição de um ser infinitamente amoroso, a inteligência primeira de tudo que existe, a causa primeira, a inteligência suprema do universo. Ele que é o nosso Pai, amoroso ao infinito, justo, bom, misericordioso. Como que Ele permitiria que uma pessoa nasça na riqueza, nas facilidades, e outro nasça na miséria? Por que isso acontece? Por que Deus permite que uma criança que não fez nada de errado ainda possa passar por situações de doenças? Nós vimos agora há pouco as questões por uma infelicidade tremenda, nosso Supremo Tribunal Federal, aprovando que a mãe possa matar o seu filho dentro do ventre, desde que o filho esteja com uma deficiência cerebral. Por que Deus permite que uma criança nasça com uma deficiência cerebral e outro nasça com saúde? Por que isso acontece? Seria então os erros dos pais passando para os filhos? Seria justo que Deus permitisse essas coisas, essas diferenças? Deus agiria por capricho?
Este agora eu vou punir, aquele eu vou dar todas as facilidades. Se Deus fosse assim, ele seria tudo menos Deus. Não seria justo, não seria bom. Porque é impossível, nem nas leis humanas. Uma pessoa, quando se equivoca, ela deve reparar o dano causado para outrem, para a sociedade, na medida da sua culpabilidade. Mas não pode um erro de uma pessoa ser transferido para um filho, para um neto, para toda a descendência da família. Isso não seria justiça. Isso seria um castigo eterno. E na visão espírita, respeitamos quem pense de modo contrário. Deus é nosso Pai. Jesus falou, quando um filho pede pão, o pai não dá pedra, dá oportunidades. Muitas vezes nos traz provas para que nós possamos suportar melhor as situações. Muitas vezes nós estamos na vida com doenças que são muito bem-vindas se nós formos examinar numa visão existencial profunda, porque existem inúmeras pessoas que têm cirrose hepática. Se não tivesse cirrose, estariam bebendo, estariam na sarjeta, teriam causando dificuldades na família. Existem pessoas que têm dificuldades nas funções reprodutivas, porque se não tivessem isso, poderiam estar abusando das funções sexuais do corpo, maltratando, abusando do sentimento do próximo. Então, para tudo que existe, deve existir uma razão justa, na mesma medida da dor que nós estamos enfrentando. Existe, portanto, uma justiça para todas as aflições. Na nossa visão espírita, que é reencarnacionista, nós não herdamos de ninguém o erro que o outro praticou. Nós herdamos apenas aquilo que nós mesmos fazemos. Eu quero dar uma pausa aí, Nestor, e falar o seguinte. Quando se diz reencarnação, você já não traz tudo junto? Sim, exatamente. Acho que essa é mais ou menos a pergunta. Exatamente. Quando nós falamos em reencarnação, nós vamos perceber que, segundo o Espiritismo, a reencarnação é uma das maiores provas do amor de Deus para conosco, para com seus filhos. Porque cada pessoa vai ter a oportunidade de experienciar, de vivenciar situações. Todas as vezes que ele se equivocou, vai ter a oportunidade de voltar e fazer melhor, e corrigir, e reparar, tantas vezes quantas forem necessárias, até que a pessoa tenha internalizado aquilo que é importante aprender, conforme os ensinamentos de Jesus, que a Sheila acabou de dizer, que é o amor ao próximo, que é a vontade de Deus, para praticar a caridade. Nós somos adeptos de um lema, Deus, Cristo e caridade. Somos, portanto, convidados, não existe imposição alguma. O Espiritismo é a única religião em que todos os seus trabalhadores são trabalhadores voluntários, nós não vivemos de Espiritismo. A Chile tem um comércio aqui em Pons Lacerda, muito bom por sinal, muito conhecido, muito premiado. Nós não vivemos da religião, né? Isso. Nós trabalhamos, somos voluntários da doutrina espírita. Mas isso também não nos faz superiores a ninguém. Não, a ninguém, isso mesmo. Nós respeitamos quem amor. viva de forma diferente, achamos que cada um pensa como tem o direito de pensar, mas para nós estamos na vida para aprender e para contribuir, amar e servir. Conforme nós dissemos, temos Jesus como nosso modelo, como nosso guia principal. E conforme pensamos, nós somos frutos de nós mesmos. Aquilo que nós fazemos, nós seremos resgatados, nós seremos convidados a resgatar pela própria vida. O que nós fazemos de bem, o bem logo mais nos esperará à frente. A semeadura é livre, mas a colheita é necessária e obrigatória, não temos como fugir. Então, se nós estamos vivendo situações de mais conforto, de mais facilidades, de mais tendências para o bem, é porque nós já construímos isso em nós mesmos. Da mesma forma, se nós estamos passando por dificuldades, por dores, nós, com certeza, como somos filhos de Deus, merecemos passar por essa situação e podemos aprender com essa situação. E pensar, por que estou passando por isso? O que a vida quer me mostrar, o que eu posso aprender com tal situação? Todos nós convivemos com pessoas difíceis de relacionamento. Pessoas que nos são verdadeiros instrumentos para que possamos exercitar o amor, a humildade, a paciência, todos os dias. Porque nós temos a tendência natural, por uma questão de lei divina, de voltarmos sempre no mesmo grupo de convivência, no mesmo grupo familiar. Porque nós já equivocamos muito no passado. E temos a oportunidade de, pelo amor, pela fraternidade, resgatar os equívocos. Jesus nos diz assim, que o amor encobre a multidão dos pecados, nos convidando a sermos mais amorosos, mais fraternos. É a missão de cada um
principalmente dentro da família, e, consequentemente na sociedade. Então, para fecharmos, Nestor, ninguém sofre a dor de ninguém. Se você está passando por alguma coisa lá no passado, na reencarnação que vocês acreditam, né? O Espiritismo acredita, você vem trazendo isso e é mais ou menos isso? Na visão espírita é exatamente assim, Rosângela. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Se nós nos equivocamos, somos convidados a reparar. Existem muitas pessoas que querem fazer regressão de vidas passadas, está na moda. Porque vão querer saber o que fizeram no passado, por que está passando por tal situação. E aí procuram especialistas, às vezes até pessoas que não são tão especialistas, porque existe muito charlatanismo. Infelizmente, em todos os segmentos existem. Nas ciências médicas também existem. E aí as pessoas querem saber, por curiosidade, o que elas foram no passado. As pessoas querem saber, eu fui príncipe, eu fui rei. Ninguém quer saber se foi mendigo, se foi estuprador, se foi corrupto. As pessoas querem sempre saber se foram príncipes ou princesas. Mas se nós quisermos verdadeiramente saber por que nós passamos por determinada situação, basta perguntarmos para nós mesmos o que essa situação quer me ensinar. Se eu sou convidado pela vida a agir com mais humildade, com certeza, é porque eu fui muito arrogante e agi com muito orgulho no passado. Se a vida me convida a conviver com pessoas que nos trazem oportunidade de sermos mais pacientes, é porque no passado eu não aproveitei, não desenvolvi esta qualidade, que é a paciência, uma virtude de Deus também. Agora, Nestor, a gente vai passar para o tema aí, né, o seminário. Diante de toda essa transformação que você acabou de, né, explicar, a construção de um novo eu. Mas a gente vai falar sobre isso no nosso próximo bloco. Além da melhor e mais confiável assistência técnica da cidade, a Supersoft tem mais uma novidade para você. Consertos de equipamentos eletrônicos, câmeras digitais, filmadoras, notebooks e Playstations. Com equipamentos de última geração e técnicos altamente capacitados. Faça um orçamento com a gente. Estamos prontos para te servir com qualidade. Supersoft 3266-1699. Bom, agora nós já estamos de volta aqui hoje, recebendo, né, mais uma vez, o Nestor Fidelis e a Shirley Fátima, e falando aí sobre vários assuntos, espiritismo, reencarnação, enfim. A construção de um novo eu, o que consiste isso, Nestor? Como é que é essa palestra, né? O que o Espiritismo tem a dizer? Sim. Nós realizaremos então neste sábado e domingo um seminário cujo tema é a construção de um novo eu. O caminho do aprendiz sincero e verdadeiro de Jesus para construir um novo eu. Por que um novo eu? Nós trabalharemos nesses temas todos com base na oração de Francisco de Assis, o São Francisco de Assis, que ele trabalha na sua prece em 3 momentos diferenciados, e esta oração, que é tão sublime e significativa, nos traz a oportunidade de refletirmos numa visão psicológica profunda a respeito de o que eu estou fazendo da minha vida. Será que o que eu estou fazendo hoje está me trazendo felicidade? As minhas escolhas, as minhas opções têm me tornado uma pessoa melhor ou não? Eu tenho conseguido ser uma pessoa que mais ama do que busca ser amado? Que mais compreende do que busca ser compreendido pelas outras pessoas? Então, na nossa tarde de hoje, na manhã de domingo, nós trabalharemos como construir um novo eu, como trabalharmos a mudança profunda de cada um de nós, como nos tornarmos uma pessoa mais tolerantes, mais amorosas, a partir do respeito, da valorização de si mesmo, para que possamos exercitar naturalmente estas virtudes na convivência com o próximo. Agora, assim, essa questão da construção de um novo eu depende, como sempre, exclusivamente da pessoa. Ninguém vai mudar, ninguém de vida. Você tem que partir de você. Exatamente. Às vezes as pessoas esperam um grande fenômeno, uma grande dificuldade para decidir, daqui para frente eu vou mudar. Existem muitas pessoas que falam assim, segunda-feira eu começo o regime. É igual emagrecer. As pessoas deixam sempre para depois. Um fenômeno, aguardam uma coisa espetacular e dizem assim, eu preciso me melhorar. Mas então deixa para a semana que vem.
Então, quando eu tiver uma casa, eu vou procurar me melhorar. Não, quando eu tiver um marido, quando eu tiver uma esposa. E ficam sempre adiando o momento dessa transformação. Quando eu conseguir meus filhos, quando eu tiver formado meus filhos. E a pessoa passa a vida toda adiando o momento de fazer o principal na vida, que é investir em si mesmo, de fazer o que é possível fazer para construir a felicidade na sua vida com os valores espirituais. É muito interessante que Jesus nos fala assim, olhai os lírios do campo, eles não tecem, eles não fiam, mas Deus, nosso Pai, os veste com mais esplendor do que Salomão se vestiu em toda a sua época que passou na terra. Olha os pássaros dos céus e Deus os alimenta todos os dias. E Jesus fala assim, se Deus, que é nosso Pai, cuida do reino vegetal, do reino animal, o que não vai fazer por nós que somos seus filhos, seres humanos? E Jesus recomenda assim, deixai que o amanhã dê conta do amanhã. E fala, por fim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais vos será acrescentado. Nos convidando a não ficarmos inativos esperando as coisas acontecerem. Às vezes as pessoas leem esse trecho do Evangelho e ficam pensando, então eu tenho que ficar esperando, deixar amanhã. Não é isso. É uma mensagem que nos convida à serenidade, mas também à confiança e ao trabalho operante. Na visão espírita, trabalho é toda a ocupação útil, seja no lazer, seja na convivência familiar, seja nos esportes, nas artes, no trabalho profissional, nos estudos, tudo que nós fazemos de útil, considerado trabalho. E nós podemos fazer muito mais do que estamos fazendo na construção de um mundo melhor, principalmente construindo esse mundo na nossa intimidade. Começa justamente como você perguntou, fazendo o trabalho interior. Onde haja ódio, que eu leve amor, na nossa intimidade primeiro. Onde haja rancor, onde haja separatividade, distanciamento, dentro de mim, em primeiro lugar, que eu possa levar amor, concórdia, fraternidade, alegria, porque quando nós fazemos isso, quando nós nos tratamos dessa forma, o passo seguinte é oferecer para o próximo. Então, que eu possa compreender mais a mim mesmo para ser compreendido. E aí eu vou compreender o próximo, porque o outro tem o direito de fazer o que ele quiser. Sabe, Rosângela, qual é o único problema que não tem solução? O problema do outro. Porque ele faz o que ele quiser. Se não quiser fazer, não faz. Se ele quiser resolver, ele resolve. Se não quiser, não resolve. Que Deus nos criou com responsabilidade, mas com livre-arbítrio. O apóstolo Paulo diz assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nos dizendo que nós podemos fazer o que nós quisermos na nossa vida. Mas a responsabilidade, o dever de consciência nos chama a atenção. Principalmente nestes dias em que há tantas dores na vida, tantos suicídios, assassinatos, os crimes mais absurdos, pais que matam filhos, filhos que queimam pessoas nas ruas. Isso que eu queria comentar com você. Como que o Espiritismo vê essa mudança da humanidade aí? O que está acontecendo? É muito interessante tudo isso que vem acontecendo. Nós estamos passando num momento muito especial aqui na Terra. Jesus, depois de ter sido julgado pelos judeus, antes da crucificação, foi levado à presença do governador da Judéia, Pôncio Pilatos. E levaram Jesus apresentando este que é o rei, que se diz rei dos judeus. E Pôncio Pilatos ironicamente fala, mas tu é rei? Uma pessoa tão simples assim? Jesus responde, tu dizes, se tu dizes, sou rei. Então confirmo que você é rei, responde Pilatos. E Jesus fala assim, o meu reino não é deste mundo ainda. Este ainda que é a parte boa. E ele arremata dizendo, se meu mundo fosse daqui, os meus seguidores não permitiriam que eu fosse levado ao julgamento dessa forma tão inerte, tão inerme. E ele diz que eu vim dar testemunho da verdade. Aquele que me segue, ouve a verdade. Aquele que tem ouvidos de ouvir. Então nós percebemos que o mundo vem em mudanças sucessivas, naturais, e cada vez mais o reino de Deus vem sendo construído na Terra. Nós estamos avançando, consequentemente, para um mundo de mais paz, de mais amor, de mais concórdia. Nós, como espíritas, conversamos agora há pouco com a Shirley sobre isso. Até falamos com você também a respeito de como os espíritos eram ridicularizados, desrespeitados, pessoas que confundem o espiritismo com outras seitas, de outras origens, de outras questões, que nós respeitamos todas, mas o espiritismo é algo muito singular e muito simples. É a vivência do cristianismo segundo a doutrina de Allan Kardec. E nós, espíritas, temos
tido a oportunidade de sermos convidados hoje em dia para convivências ecumênicas, com pastores, com padres, com ministros da Igreja Católica, nos eventos de casamento, de formatura. Nós percebemos que a humanidade está se aproximando quando cada um, independentemente da religião que professe, se abre e procura viver o Evangelho. Não importa se denomina protestante, se denomina evangélico, católico, espírita, umbandista, budista, o que importa é a conduta do ser humano. E nós estamos a cada dia construindo esse mundo de paz, desde que nós façamos isso construindo o amor e a paz na nossa intimidade. Estamos vivendo os momentos anunciados nas Escrituras da transição do planeta. Segundo a visão espírita, nós já estamos vivendo numa época em que o nosso mundo, onde o mal predomina, vai passar a se tornar um mundo de regeneração. Para nós espíritas, aqueles seres que são arraigados ao mal, que fazem e praticam o mal com prazer, estão tendo as últimas oportunidades na Terra, porque daqui para frente, somente aquelas pessoas decididas em vivenciar o bem, o bom e o belo, terão as oportunidades de continuar reencarnando nesse planeta para construir um mundo melhor. Um assunto bem interessante que todo mundo aí, né, está em pavorosa, é o fim do mundo. Como é que o Espiritismo vê essa questão, Nestor? Justamente, uma ótima pergunta. Nós, principalmente por causa do filme 2012, que diz que em dezembro de 2012 haverá o fim do mundo na visão maia, e as pessoas estão desesperadas. Muitas pessoas leem certas coisas e se deixam contagiar por uma onda de pessimismo, de depressão. Fazendo um parênteses, há pessoas que leiam, que vê o filme, por exemplo, o Código da Vinci, que conta uma história fantasiosa de que Jesus havia mantido relacionamentos como homem e mulher, afetivamente, sexualmente, com Maria de Magdala, a Maria Madalena, e daí descendeu inúmeras pessoas que vieram nascendo. E as pessoas pensam, então aconteceu isso realmente? E mudam totalmente o modo de pensar, que é fruto justamente da falta do conhecimento do próprio Evangelho. Porque o próprio autor da obra, Dan Brown, ele diz que é uma ficção, está lá no primeiro capítulo. E hoje em dia a dúvida vem com relação a 2012, seria o fim dos tempos? Conhecemos pessoas, inclusive, que compraram pacotes de viagem para a Europa, estão cancelando com medo de que o mundo venha acabar em 2013. Então, para não perder o investimento, estão cancelando os investimentos. O fato é que nós realmente estamos passando por uma transição planetária. A ciência ordinária e também a ciência espírita vem nos mostrar que aquelas previsões do apóstolo João no Apocalipse estão se realizando. Nós vivemos momentos das apocalipses, mas principalmente na intimidade de cada pessoa. Não somente as tsunamis, os terremotos, os vulcões, as mortes coletivas, mas principalmente somos convidados a reformular na nossa intimidade, a fazer dentro do coração de cada um de nós esta mudança, essa construção de um novo eu. Justamente porque espíritos mais evoluídos estão sendo novamente trazidos para a Terra. Esses que muitas vezes nós chamamos de santos, de anjos, de benfeitores da humanidade, estão vindo para testemunhar, através da sua missão, a construção de um novo mundo. E justamente para que nós possamos, com esses exemplos, termos essas pessoas para que sejam nossos líderes na política, na ciência, na cultura, em todos os ramos da sociedade. Nestor, só para finalizar, o que falta para a humanidade ser melhor? O que falta para a humanidade ser melhor? Jesus, conforme nos recomenda e nos lembra o apóstolo da caridade, Chico Xavier, ele nos diz o seguinte, que Jesus não nos convidou para escalarmos o Everest, não nos convidou para fazermos coisas impossíveis, apenas nos pediu para que nos amássemos uns aos outros e amar a Deus acima de todas as coisas. Não existe e nunca existiu proposta mais sublime e mais verdadeira e possível de ser praticada do que o amor. Nós somos chamados, como que convocados pelas leis de Deus, pela nossa consciência, a vivenciarmos o amor, a nos esforçarmos para aceitarmos as pessoas como elas são,
É claro, convidando as pessoas à mudança para melhor a partir do nosso exemplo, da nossa mudança interior. Nós somos convidados hoje a sermos as cartas vivas do Evangelho, a fazer o que é possível no limite das nossas forças, dando o nosso testemunho. Consequentemente, o mundo todo melhorar conosco também. Bom, gente, assim, se a gente fosse ficar aqui, né? Se a gente ficasse aqui, a gente falava aí 2 horas, 3 horas, mas a gente tem que encerrar o nosso programa. Eu quero agradecer, Shirley, a sua presença aqui, colocar o programa e a TV Centro-Oeste sempre à sua disposição. Então, eu também agradeço muito pela oportunidade que a gente está tendo hoje, a vocês, né? E que Jesus vos abençoe e abençoe a todos, né? Por essa oportunidade. Muito obrigada, tá? Professora, obrigada aí, né? Pelos ensinamentos e nós estamos aqui à disposição. Nós que agradecemos, deixando um abraço fraternal para todas as pessoas que nos assistem, para você, Rosângela, para os nossos amigos aqui da televisão, pedindo que Jesus continue nos abençoando e que nós, pela vigilância e pela oração, possamos nos tornar os instrumentos da sua paz. Obrigada a você que esteve até agora conosco, né? Tenha aí todos uma ótima semana e a gente volta aí numa outra oportunidade. Até lá!